nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz. Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. Ressuscitei teu evangelho, doce alimento pros cristãos. Caminhei, levei teu ministério, que é luz em meio à escuridão. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado. Quem vive da fé, seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo poder, alegrará teu coração. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado. Quem vive da fé, seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo poder, alegrará teu coração. Vaso escolhido, eu sou teu, desde o nosso encontro na estrada, e fizestes enxergar tua luz. Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. Jesus, querido amigo, companheiro de todas as horas, que a tua infinita misericórdia toque os nossos corações, nos envolva, nos aconchegue em teus braços. Senhor Jesus, temos tantos motivos para te agradecer a cada amanhecer em que conseguimos colocar os nossos pés no chão, durante o dia, onde realizamos as tarefas do lar, o trabalho remunerado, que nos dá condições de conquistar os bens materiais para a nossa sobrevivência aqui na Terra, a mente perfeita, onde conseguimos planejar nosso dia. Obrigada, Senhor. E também te pedimos que, caso venha a nos faltar algumas dessas necessidades, que não nos revoltemos. Pelo contrário, Senhor, que nos aconselhe e nos mostre que tudo tem uma razão de ser, que sejamos obedientes aos teus desígnios e que ainda, Senhor, consigamos em nossos dias sermos pessoas de bem, desejando e fazendo algo de bom para os nossos irmãos. Que a luz clareie os nossos caminhos. Senhor, muito obrigada por tudo. Que o Senhor possa percorrer, Senhor, todos esses caminhos e abençoar todos os nossos irmãos onde quer que eles estejam. A tua paz e o teu amor, Jesus, possa sempre estar junto de nós. Que assim seja, Senhor. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em João, capítulo 14, versículo 21. Aquele
que tem os meus mandamentos e os guarda, esse o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que assim seja. Vamos iniciar então o nosso estudo. Nós estamos aqui na segunda parte, no livro 2 do Livro dos Espíritos. No capítulo 6, Vida Espírita. Vamos adentrar agora no último item desse capítulo, que fala sobre comemoração dos mortos, funerais. Como é que é a visão espírita acerca disso, né? Como que é a visão espiritual dos próprios espíritos, os desencarnados, sobre a comemoração dos mortos, dias de finados, como temos aqui, né? 2 de novembro, né? E sobre os funerais. Questão 320, pergunta assim Allan Kardec aos espíritos. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Então, eles ficam sensibilizados de nós, aqui encarnados ainda, estarmos lembrando deles. Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Então, vai depender ali, em todos os casos, né, sendo o desencarnado estando ali feliz ou infeliz, eles gostam sim de serem lembrados, eles se satisfazem sim por serem lembrados, pois eles têm os mesmos sentimentos que nós temos. Quando uma pessoa muito amada, no qual a gente há muito tempo não conversa, acaba ligando para a gente, perguntando como estamos, como que a gente se sente, né? A gente se sente feliz, ficamos agradecidos, gostamos de sermos lembrados por aqueles que amamos, não é mesmo? Com os desencarnados é da mesma forma, principalmente os que estão um pouco abatidos. Isso para ele, a lembrança dos encarnados, cai como um frescor à alma. Eles sentem ali aquele amor, sentem-se amparados, abraçados por esses entes queridos que ainda estão encarnados, que ainda estão em sua vivência encarnatória. – 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos? Existe ali no mundo espiritual algum tipo de ritual? Existe ali alguma importância dada a essa data? Existe ali uma importância demasiada, né? Uma importância a mais para os desencarnados, nessa época em que os encarnados vão aos túmulos de seus mortos, né? Para orar, para levar flores. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Então, isso vai de acordo também com o desencarnado. Se o desencarnado der uma importância a mais a essa data, ele vai sim se preparar para estar atendendo os chamados.
Porém, como fala aqui, né? Na pergunta, eles se preparam para vir visitar-nos? Eles se preparam para esse reencontro? Independente da data, os espíritos podem estar vindo nos visitar. Claro que cada caso é um caso, existem as exceções em que é preciso ali uma liberação do mentor espiritual. Nem todos os espíritos, eles têm ali essa condição de ir e vir no momento que desejarem, certo? Os espíritos que estão amparados, que estão ali ainda em tratamento, em colônias espirituais, existe ali toda uma organização para que possa ser liberado a visita aos encarnados e também o tempo que esses espíritos permanecerão em nossa companhia. Há outros espíritos que eles não estão sob a tutela de um mentor espiritual, porque eles ainda estão em um estado de incompreensão do seu estado desencarnatório, mas está preso aqui ainda a este mundo e vive entre nós. Existem diversos casos, diversas situações que vai estar direcionando um espírito após o seu desencarne. Uns vão ser atraídos para colônias tanto umbralinas quanto colônias intermediárias, colônias amparadas por espíritos elevados. Existe ali toda uma diferenciação, né? Então, esses espíritos, assim que desencarnamos, podemos ser atraídos para uma dessas colônias, ou podemos ficar aqui vagando. Isso vai muito de acordo com a nossa consciência, com a consciência espiritual que temos, os desejos, os pensamentos que temos, a forma também como desencarnamos, se ainda estamos apegados ao nosso corpo, porque é diferente estar apegado ao nosso corpo e estar apegado à vida encarnatória, às pessoas que deixamos, é diferente, né? Quando você está preso ali ainda ao seu corpo, muitas das vezes você fica ali perto fica ali na sua casa ou perto do seu próprio corpo. Esqueci o nome, gente. Fugiu o nome aqui. Mas lá, né, onde se enterram os que desencarnam, existem muitos espíritos. E a maioria deles é que está ali cercando a sua lápide, cercando o seu túmulo, aguardando a visita de algum familiar ou aguardando ao cemitério. Isso, obrigada. Existem muitos espíritos no cemitério. A força, a vibração do cemitério, muitas das vezes, faz com que os encarnados passem mal justamente pela presença, pela vibração que espíritos desencarnados acabam emitindo para aquele local. Porque há muito sofrimento. Os espíritos que ficam ali presos naquele ambiente, junto ali ao seu túmulo, eles estão em sofrimento. Como também há outros espíritos que se alimentam tanto dos fluidos dos encarnados, quanto do fluido dos recém-desencarnados. Então, eles são espíritos vampirizadores que se alimentam desse fluido, dos recém-desencarnados, no caso do resto, né? Do fluido vital, que ainda faz circular desse espírito, quanto também
dos desencarnados, dos encarnados. Por isso que muitos passam mal, não só pela emoção desse momento de dor e sofrimento, de estar perdendo, né? Não é perdendo, a gente até assistiu uma palestra do nosso irmão Tiago que esclareceu, trabalhou muito bem esse termo sobre perda. A gente não perde ninguém, mas essa separação causa uma dor, causa um sofrimento. Então, muitas vezes o encarnado passa mal, nem só por estar vivenciando essa separação, mas por estar sendo ali sugada. Está algum desencarnado, pode estar sugando ou como pode estar tentando algum tipo de comunicação para pedir socorro, né? Acontece o mesmo no crematório? Sim. Por quê? A gente pode até falar, eu tô pronto para morrer. Mas chega um momento do nosso desencarne e é completamente diferente do que a gente imagina que seja. Os que estão mais evoluídos vão conseguir realmente fazer uma passagem mais serena. Outros, independente da fala, vão estar entrando em sofrimento por não esperar que o dia do seu desencarne fosse tão breve. Porque sempre é breve, mesmo para os que têm mais idade, né? Acaba sendo cedo demais, porque sempre temos algo a mais para fazer. Sempre temos tarefas que não realizamos e que ficamos ali voltando aquele nosso pensamento de poderia ter feito, tinha que ter feito, tem muita coisa ainda para fazer. Isso tudo causa ali um sofrimento. E no crematório não é diferente. Às vezes até pior. Porque o processo da nossa, isso vai da cultura, né? O processo de enterrar na nossa cultura é mais suave, porque a gente está mais habituado a esse tipo de ritual, a esse tipo de processo. No crematório, o espírito pode entrar em um estado de perturbação muito maior, porque se ele não estiver desapegado à matéria, ele pode sofrer as sensações do fogo, né? Da queima ali da sua carne. Então, isso vai variar também de espírito para espírito, certo? Vai depender ali da aceitação dele ou não. Vamos dizer que devido à nossa cultura, tá? De ser ali de ser comum enterrar. Então, é um processo, vamos dizer, que é mais lento, é um processo mais suave de transição. No crematório, não. No crematório, logo se queima, o corpo vira cinza. Então, o estado ali de aflição acaba sendo muito maior para o espírito que não está preparado. Continuando, então. Então, como falou aqui na questão 321, né, os espíritos atendem ao apelo do pensamento nesse dia como nos outros. Mas a gente vai falar mais sobre isso nas próximas questões. Mas, exatamente, o pensamento é que atrai. A evocação dos espíritos é feita por meio do nosso pensamento, da nossa fala, do nosso desejo. Mas muitos espíritos, eles já expressam, né, principalmente aqueles que antes de desencarnar se envolvia nessa data, né, celebrava essa data como forma ali de expressar todo um cuidado, um carinho com aquele que desencarnou, né? Então, se era uma pessoa ali religiosa, se era uma pessoa que se dedicava a essa data, ele vai se preparar para essa data.
Aí 321B pergunta assim: esse dia é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Nesse dia, estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam. Mas cada um vem por causa de seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Eles vêm mesmo para encontrar os seus familiares. Eles vêm ali porque existe uma força de atração muito mais forte, como falou aqui, há muitos, são muitos o evocando num mesmo ambiente, principalmente, que é ali junto ao seu túmulo, na sua sepultura. Então, eles são atraídos e muitos desejam estar vindo. Tem até um caso na minha família, né? Que foi quem? Uma parenta, né, da minha mãe. Agora eu esqueci se foi uma tia, acho que foi uma tia. Ela foi vovó Loura, tá? Foi a avó da minha mãe, minha bisavó. Ela, acho que 2 dias antes do dia de finados, ela apareceu para minha mãe e pediu para que mamãe fosse levar flores para ela no dia de finados. Olha só. Então, ela tinha ali um sentimento por mamãe e viu naquela data uma oportunidade de estar sendo ali lembrada, sendo ali, né, amparada. Muitos espíritos, por falta de conhecimento, veem nessa data uma oportunidade de encontro. Veem ali um momento em que eles possam estar encontrando os seus familiares. Porque a comunicação entre os dois mundos se dá por uma linha uma linha que vai e volta. Não adianta eu ligar para alguém, querer falar com alguém se a pessoa não me atender, não é mesmo? Então, no dia de finados, existe sempre, pela nossa cultura, independente de religião, independente de se voltar para essa data ou não, os nossos pensamentos dos encarnados, eles conhecem essa data, né? Então, os nossos pensamentos se dirigem, se voltam para os desencarnados de uma forma até automática, de uma forma espontânea. Então, dia de finados aqui no Brasil é feriado. Todo mundo sabe, mesmo que não saiba a data, no dia que for, né? Que vai saber que é feriado, vai pesquisar e vai perguntar, né? É feriado de quê? Ah, é feriado de finados. Ah, tá, feriado de finados. E já vai vir na sua memória pessoas que partiram. E isso já é ali uma ligação que os espíritos acabam aproveitando para se aproximarem também, né? Então, existe esse método que os desencarnados acabam se utilizando para se conectar, se comunicar com os que ficaram, com os que estão aqui, certo? Não que seja uma data importante para eles, mas é uma data que tem um significado na nossa cultura e que permite ali essa facilidade de estar estabelecendo uma comunicação. Eles podem estar se comunicando conosco e a gente não está atendendo a ligação, não está se conectando. E no dia de finados, o nosso pensamento já se conecta automaticamente com aqueles que desencarnaram. E uma está perguntando:
Os que não recebem visitas em seus túmulos ficam tristes, alguns ficam, outros não se importam, né? Aqueles que estão apegados e que se direcionam para lá, para o túmulo, eles vão ficar tristes, vão sim, claro. Agora, aqueles que, muitas das vezes, não entenderam nem o seu estado de desencarnado, eles não vão estar se atentando a isso, até porque muitos que estão ali nesse estado de incompreensão do seu desencarne, eles não são cientes de datas, eles não estão conectados com o nosso calendário, eles estão parados no tempo. E os espíritos que estão amparados em colônias mais elevadas, vai depender muito também da permissão que eles possam estar recebendo. Se eles solicitarem ali visitar os seus entes queridos nessa data e for liberado, e deles virem, né, e perceberem que os familiares não necessariamente precisam ir ao túmulo, mas seus familiares não se lembraram deles, eles vão ficar tristes. E isso vai acontecer de ficarem tristes em qualquer data que eles forem fazer uma visita aos seus familiares. Se eles não estiverem preparados, se eles não tiverem ali uma paciência, uma compreensão com os encarnados, né? Eles vão ficar tristes de qualquer forma, sendo dia de finados ou não. Se é essa a expectativa deles. Agora, se não há essa expectativa, se eles estão bem trabalhados em seus sentimentos, de entender que a vida continua e que os processos devem estar também dando sua continuidade, eles não vão estar entrando nessa aflição. Que a questão, né, não é nem receber visita em seus túmulos, mas a questão é de sentir-se esquecidos. Porque eu posso, no dia de finados, eu posso estar em oração sem ir ao cemitério. E isso, para o desencarnado que vai receber minhas orações, e que estava realmente aguardando essa ligação, eles vão ficar felizes, independente do local em que você se encontra. Independente se você foi no cemitério ou não. O desejo maior deles é de estarem sendo correspondidos nos seus sentimentos, de serem lembrados, de receberem ali um afeto, uma lembrança, uma recordação. Certo? Mas, por exemplo, a vovó Loura, ela fez questão que a mamãe fosse lá no cemitério. A mamãe não foi um dia de finados, porque ela, como médium, iria em lugares assim, recebe muita influência, né? Então, ela foi no outro final de semana, ela foi alguns dias depois levar as flores para ela. Ah, Lau tá lembrando aqui, ó. Mamãe não foi no dia e vovó Loura foi cobrar que ninguém foi levar as flores para ela no dia de finados. Então, tem espíritos que vão estar querendo serem lembrados em qualquer dia, pode ser em qualquer dia, de estarem recebendo as suas orações no dia de finado de seus lares mesmo, e vão ter aqueles que vão estar cobrando ali a presença na sepultura. Isso vai muito de acordo, como eu já falei,
vai de acordo de espírito para espírito, da compreensão que se tem, da religião também que se tinha, do apego às datas, né? E tudo mais. Deixa eu ver aqui. Cotinha está falando. Espíritas não gostam de irem ao cemitério nesta data. Os espíritas, eles compreendem, né, que não precisa de uma data para se lembrar dos desencarnados. As orações devem ser feitas durante todo o ano, devem ser feitas sempre. Tem até uma um caso de Caiba Schutel, né? Em que ele era foi um grande divulgador da doutrina espírita. Ele fundou um jornal espírita, né? E no dia de finados ele distribuiu centenas de panfletos esclarecendo ali o Dia dos Mortos, esclarecendo que os mortos não precisam de ter uma data. Isso é um ritual nosso, faz parte da nossa cultura. Como disse Jesus, né? Deixem que os vivos enterrem seus mortos, né? Então, isso é algo para os vivos. Na verdade, bem da verdade, os vivos que inventaram, né, essa data justamente porque é um processo ali cultural, social, e que os desencarnados acabam carregando ali esse pensamento ao partirem. Mas que é preciso ter essa compreensão, os espíritas. O espírito não pode, então, dia de finados na sepultura, no cemitério? Não, nada disso, não é isso. Não é essa a questão, mas é a devoção que você vai dar. Você, encarnado, fica triste, chora no dia de finados? Por quê? Então, é a importância que se dá a cada data. É a valorização exacerbada que você se dá. Você dá a um ritual, a uma data específica. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Falei bem errado, né? Bom, mas esse que é o processo. Os mortos, desde que os mortos enterrem seus mortos, vai estar ali demonstrando aqueles que ainda estão apegados à matéria, independente de estarem aqui ou de estarem lá. Aqueles que estão desapegados, aqueles que ao realizarem a passagem, ou que estão aqui ainda, compreendem ali a vida espiritual, eles não vão estar se apegando a nenhum ritual, nenhum processo ali, não vão estar se entristecendo de uma forma... Porque existem níveis na tristeza, né? É normal entrarmos em luto quando alguém desencarna. É normal ficarmos tristes. O problema é o valor que você vai estar colocando nessa sua dor. Se ela vai se arrastar ou se ela vai ser uma dor ali saudável, uma tristeza saudável, né? Então, o Tia Sônia está falando, vale mesmo é a prece. Exatamente, o que importa é a prece. Por mais que alguns desencarnados deem uma importância muito grande a determinados gestos que esperam do encarnado, né? Então, a Inês está perguntando, mas se a prece for feita em casa, eles virão até a nossa casa para receber? Vai depender de como esse espírito está. Alguns podem estar indo, outros vão estar recebendo a sua prece da onde estão,
e isso pode até mesmo gerar ali um socorro, se for um espírito que está adoecido, está enfermo, principalmente psiquicamente, né, falando, preso ali em alguma dor e sofrimento, ele recebendo a sua oração, isso independente da data, né? Ele vai estar recebendo ali a sua oração da onde ele está, em qual colônia for, ele vai estar recebendo. Outros vão ser atraídos e vão estar indo até a sua casa com, com a permissão dos mentores, aqueles que têm, e aqueles que não têm mentores podem estar conseguindo ir à sua casa também. Então, o Gilma está falando. Eu nem lembrava da data. Eu, numa noite anterior ao dia de finados, tive um sonho muito real de um de meus irmãos falecidos. Ele, muito sorridente, me agradecendo por eu colocar o nome dele no livro de vibração. Olha que bonito, né? Então, como eu falo, os espíritos, eles não têm ritual, não têm data, não têm nenhum apego simbólico. O que acontece? Nós, quando desencarnamos, é que levamos tudo isso para lá. Então, aqueles que estão ainda apegados à vida carnal, eles vão estar, sim, lembrando dessas datas e se voltando para os seus entes queridos que ficaram aqui na Terra, nessa data. Né? Então, o seu irmão, olha só, ele aproveitou uma possível conexão com essa data, porque os portais se abrem, né? Pela força do pensamento, os portais de comunicação se abrem, né? E isso independente de mediunidade, como, por exemplo, você não sendo médium, ele quis ali demonstrar o seu agradecimento por meio do sonho. Então, ele sim encontrou com você enquanto você estava em desprendimento pelo sono físico. E ali foi, então, uma conversa que vocês tiveram de espírito para espírito. Você em desprendimento do corpo e ele espírito desencarnado. E então, essa lembrança desse encontro foi ali impresso em seu perispírito e você conseguiu recordar ao acordar. Joel está falando. No México, o Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena, comemorada no dia 2 de novembro, em honra aos falecidos e quando as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos. Né? É como aqui também. Só que como é que se diz? O sentimento vai variar de uma cultura para outra. Nós aqui acabamos valorizando demais a morte de uma forma triste. Em outras culturas já valorizam ali mais a libertação do espírito para o mundo, né, de origem, nossa casa, né? Porque nós não pertencemos a esse mundo, pertencemos aos céus. Somos cidadãos dos céus, como disse nosso mentor Paulo de Tarso em uma de suas cartas. E assim acontece, né, em essa variação para estar celebrando o Dia dos Mortos, de uma diversidade imensa de país para país, de cultura para cultura. Como em muitos funerais, em alguns países, acontece ali festas. Aqui, todo mundo fica de luto, fica triste, chora. Outros países, todo mundo se veste de preto, para simbolizar ali a tristeza, né?
Inês. Tenho vontade... Peraí. É isso mesmo. Tenho vontade de colocar sempre o nome dos meus familiares no grupo na vibração, mas respeito o limite de 10 anos, sim. Na nossa casa, a gente tem ali essa orientação espiritual de estar colocando o nome dos desencarnados que desencarnaram há menos de 10 anos, né? Porque depois de 10 anos, claro que existem as exceções, mas os espíritos, eles são resgatados. Eles têm ali faz parte da lei divina, né? Da lei de progresso, desses espíritos, dos espíritos serem recolhidos, serem resgatados, independente do seu estado de consciência, de aceitação. E se eles não estiverem preparados, não aceitarem o resgate, eles são ali direcionados a encarnações compulsórias. Então, existe esse tempo, existe ali uma permissão e uma liberdade limitada, justamente pelo respeito da lei do progresso. Então, após 10 anos de desencarne, se os espíritos ainda estão nessa dor e sofrimento, eles são resgatados e são direcionados ou para a reencarnação, ou ali para um estado de sono, que vai fazer um tratamento. Então, espíritos podem ficar ali em estado de sono por muitos anos, certo? Então, por exemplo, ficou ali numa colônia umbralina, eu me suicidei, vamos dizer, vamos botar um caso que é mais pesado, que é mais difícil de socorro. Então, uma pessoa que se suicidou, esse tipo de desencarne, ocorre logo uma atração para os vales dos suicidas. Acontece com todos? Não, mas a maioria sim, certo? Então, é direcionado ali aos vales dos suicidas. Aquele espírito pode ficar lá por 10, 15 anos até, né? Nem sempre é 10 anos estabelecido. Ele vai ficar lá naquela colônia se ele não conseguir se abrir para o resgate, se ele não compreender ali o seu arrependimento e transformar esse arrependimento, esse remorso em ação, né, de reparação, como a gente estudou na palestra sobre a culpa, né? Existem esses processos. Primeiro eu me arrependo, cai um remorso, depois eu tenho que me reerguer para poder reparar, né? Entrar no estado de reparação. Se eu não entro nesse estado de reparação, se eu não vejo socorro espiritual, após um determinado período, esse espírito vai ser resgatado. E o que acontece? Esse espírito pode ser direcionado para diversas situações. Uma delas é ser colocado em estado de sono. E o que é o sono? É o estado em que o espírito ele é colocado em uma câmara não uma câmara fechada, aquela cápsula que a gente vê nos filmes de ciência, né? Mas ali há uma variação também de centro de tratamento para espiritual de um para o outro. Tem até um dos livros de André Luiz, eu acredito que seja Obreiros da Vida Eterna ou Missionários da Luz. Não, Missionários da Luz, acho que não é. No Mundo Maior. Enfim, depois eu cito a fonte direitinho. Que vai contar um grande salão fechado, lógico, em que os espíritos ficam ali em macas, em estado de sono. E eles recebem ali a visita constante de benfeitores para estarem recebendo fluidos magnéticos para fazer com que são espíritos ali que entraram em estado de loucura, que se suicidaram, que tiveram desencarnes muito violentos, que estão no processo de arrependimento, de remorso muito intenso, vivenciando ali um momento específico de sua encarnação. E então, esses espíritos que são colocados em estado de sono, fazer com que
a sua mente revivencie, sua mente já está, né? Revivenciando esses momentos. Então, o estado de sono vai fazer com que esse processo se transforme em um processo de limpeza, de expurgo daqueles fluidos acumulados pelo arrependimento, pelo remorso. E esses espíritos só vão acordar por meio da aceitação, da resignação e, claro, da ajuda dos benfeitores. Porque fazer, meio, vamos dizer assim, impossível estar saindo desse estado sozinhos. Então, é preciso esse tratamento constante. E é demorado a beça, né? Todo espírito que entra em sono passa pelo mesmo processo? Não. Tem uns espíritos que são colocados em sono e ficam em sono por um ano só, ou por alguns meses, só por algum período, até que consiga estar retornando ali a uma compreensão, uma lucidez para dar continuidade ao seu processo expiatório, ou na Terra, né? Ou os seus processos de aprendizado na erraticidade. Então, como eu estava falando para Inês, né, esclarecendo isso, que os espíritos são resgatados após esse período, não são todos, não é 100% dos casos, tá? Então, tem espíritos que vão ficar ali perdidos em colônias umbralinas por séculos até mesmo, certo? Então, vai de caso para caso. E quem vai dizer porque um aconteceu isso e com o outro foi de outra forma? Só Deus mesmo, né? Só os benfeitores, só Jesus, para dar essa resposta. No mundo maior, tia Cineia, muito obrigada. Então, a fonte ali é no livro No Mundo Maior, que vai falar sobre o sono, sobre o sopro. Muito interessante esse estudo do sopro, que é uma das técnicas para estar acordando espíritos, porque o sono, a gente tem a impressão, às vezes, de que o espírito é colocado em sono por uma outra pessoa, por um outro espírito, para tratamento. Mas, muitas das vezes, o espírito mesmo já entra nesse processo de alienação, como fala ali, né, de Alcineia, já entra nesse processo introspectivo que ele não vê mais nada no mundo exterior, na espiritualidade. Ele não vê mais nada à sua volta. Ele entra ali, ele adormece ali os seus sentidos. É como um estado de alienação mesmo. E aí eles são colocados, são redirecionados para um local, um ambiente que vai estar fazendo um tratamento propício. E ali nesse livro vai estar contando a técnica do sopro, muito interessante, em que os espíritos benfeitores sopram, né? Literalmente, fluidos, lógico, nas narinas dos espíritos em estado de sono, para estarem acordando, fazendo a tentativa, né? Inês está perguntando que interessante, os portais se abrem, pode falar mais sobre isso. Então, esse é um estudo, eu não tenho conhecimento profundo sobre os portais, porque assim, né? Existem momentos do ano em que a comunicação com os espíritos é mais facilitada, devido aos pensamentos, né? Devido à conexão que a gente faz. Então, o dia de finados é um desses dias. Então, os portais se abrem, que eu digo, é essa ligação, essa conexão com o mundo espiritual mais facilitada. E sabemos que de novembro ao carnaval, os portais estão abertos justamente para estar favorecendo a comunicação dos vivos com os mortos, né? É em outubro? No final de outubro, né? Os portais se abrem, ficando abertos até o carnaval.
E esse período acontece datas comemorativas, festivas, é claro, durante todo o ano acontece, mas a comunicação ali ela é favorecida pela sintonia e serve para que os espíritos sejam resgatados, tá? Só que acontece muitas das vezes o efeito contrário. Nós que somos ali influenciados pelos espíritos. Mas o correto é que nós estejamos doando ali energias positivas, energias curativas, curadoras, regeneradoras para os espíritos que vêm até nós em busca de algo. Muitos vão vir buscando ali alimentar os seus vícios, mas na verdade, no fundo, eles querem socorro. E vai ali do equilíbrio de cada desencarnado, de cada encarnado, ceder à influência do espírito ou dar o que ele precisa, não o que ele está pedindo, né? Então, vai ali da vibração, do equilíbrio de cada encarnado. O Natal é uma data muito celebrada por todos e que, vamos dizer, é uma data família, né? Familiar, uma data em que a família se reúne, se junta e os desencarnados, eles acabam também procurando seus familiares nessa data. Reunião de família acontece no Natal, não é mesmo? No Carnaval também é ali uma data em que se comemora o mundo material. Então, os desencarnados, eles se aproximam, vamos dizer assim, eles não se aproximam com essa intenção, mas a permissão dada a eles de se aproximarem é com a intenção de estarem ali, né, sendo atendidos pelos encarnados, sendo socorridos pelos encarnados, porque estão na mesma vibração, né, como a mesa mediúnica. Por que existe a mesa mediúnica? Uma doutrinação de um benfeitor não vai ser muito melhor do que a minha? 1000 vezes, né? Mas o que acontece? Pelo apego à matéria, eles vão estar conseguindo compreender melhor uma palavra materializada. Vão estar compreendendo melhor um encarnado que está ali numa vibração, numa materialização que os desencarnados querem estar. Então, é o desejo, é a vontade. E isso vai permitir ali a abertura para o resgate desses espíritos. E isso é o que deveria acontecer durante todo esse período, né? Não o contrário. Aqui tá falando. Eu, de vez em quando, eu vou ao encontro dos meus pais e fico feliz no reencontro. O interessante é que meu irmão José, quando faleceu, eu fiquei sentada e triste. Um dia eu fui com um mentor espiritual. Quando eu estava passando, meu irmão José me chamou e eu fui ao seu encontro. Foi bom, porque ele passou para mim, passou para ficar tranquila, né? Então, os momentos de tristeza, eles são normais, eles fazem parte dessa separação temporária. E quando o espírito desencarnado, ele está amparado pela espiritualidade, ele vai passar, sim, esse apoio para nós, como foi o caso do irmão da Rita e o irmão de Gilma também, né? Que passou ali uma tranquilidade, em agradecimento pelas orações e dizendo, é um recado, siga em frente, eu estou bem. Gilma falando, portais abertos, períodos em que precisamos estar em maior vigilância e oração, certo? Com certeza. Essa vigilância e a oração deve ser constante durante o ano todo. Porém, quando nós estamos em uma vibração, estamos em uma situação
que requer mais esforço, né? Em que somos mais cobrados, a vigilância deve ser redobrada, certo? Então, Jesus, quando estava perto ali de iniciar o seu martírio, o que ele fez? Ele foi ao monte orar. Jesus já não orava todos os dias? Já não estava vigilante todos os dias? Já não estava em sintonia todos os dias? Com certeza. Porém, a vibração, a carga de energia que estavam sendo jogadas, lançadas para Jesus, seus algozes, para que a sua missão falhasse, era muito intensa. Então ele redobrou, vamos dizer assim, né? Essa conexão com a espiritualidade maior, se preparando, indo ao monte orar, chamando ali por espíritos que estariam fortalecendo. As crianças ficam mais levadas nesse período. No período de outubro ao carnaval ou só no carnaval? É porque é um período também onde tem as férias, né? Então as crianças elas estão ali mais livres, estão ali sem as atividades da escola, que acaba ali, né? Colocando numa rotina mais direcionada. Esse é um momento ali de diversão para as crianças, mas sabemos que as crianças, principalmente as que estão aqui em casa, são levadas o ano todo. Mas falando. Bom, mas as crianças até os 7 anos, elas têm ali sim uma abertura maior. Elas têm uma sensibilidade maior para com o mundo espiritual. Pois é um processo de adaptação, esses 7 anos é um período de adaptação do espírito com a matéria. Então, a criança até os 7 anos está com um pé lá e um pé aqui. E esse período de 7 anos vai variar também de acordo com o espírito. Tem uns que vão perder essa sensibilidade com o mundo espiritual mais cedo, aos 4 anos já, aos 4, 5 anos já não tem mais essa facilidade de desprendimento, como tem crianças que aos 7 anos ainda vão ter essa conexão muita flor da pele ainda, e vão ter uma facilidade maior para se desprenderem. Então, por exemplo, se estiverem sonolentos, podem estar vendo espíritos e não serem médios videntes, certo? Ah, meu filho nunca teve isso. Então, seu filho ele já passou por um processo de adaptação mais rápido aqui no mundo, tá? E isso vai de acordo ali com a tarefa que aquela criança tem que desempenhar, os processos expiatórios, tudo. Existe aquela criança que logo tem seus canais fechados para que não sofra perturbação ou que não sejam descobertas pelos seus algozes. Existe ali uma infinidade de explicação. Isso não tem nada a ver com a evolução, tá? Espiritual. A criança tem facilidade de se desprender, de ver espírito, mesmo não sendo médium. Isso não tem nada a ver. Ah, então não quer dizer que o meu filho é mais materializado do que aquele outro que tem ali uma abertura mais aflorada, que se desprende com maior facilidade, que às vezes vê espírito ou ouve alguma coisa. Não tem nada a ver com a evolução, tá? Tem a ver com o processo expiatório dele. Tem a ver com a ficha kármica dele. Certo? Então, o Neto falou, final de setembro elas ficam muito agitadas, sempre percebi isso sem saber dos portais. Eu não reparei, até porque eu não tenho assim muito contato com crianças, né? Tia Suné, por exemplo, foi professora, Gilma trabalhou em escola, então tem uma experiência
de anos com as crianças, né? Eu atribuo aí a esses dois fatores. Um é que está chegando o período de férias, ou ali já em dezembro, janeiro, fevereiro estão em férias, então estão sem a rotina da escola e ficam mais agitadas mesmo, ficam mais livres, né? Ou ali, se for uma criança, por exemplo, até os 7 anos, ou uma criança que tem ali alguma mediunidade, alguma sensibilidade, vai estar sentindo a energia do ambiente. E isso os pais podem estar controlando? Não, eles podem estar administrando com o evangelho no lar, com o equilíbrio e a harmonia das relações entre os familiares e com a criança, certo? Então, percebemos um trabalho da caminhada do bem em Canaã também. Cada um tem uma experiência diferenciada, né? Bom, gente, eu só li 2 questões. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou comentário para a gente estar encerrando o estudo de hoje? Não, né? Então, vamos encerrar o nosso estudo. Há muita coisa para falar, né? São casos assim que a gente tem dúvidas, porque temos experiências também, né? Bom, vou estar encerrando o estudo de hoje, já são 9h05. Ela escolhida, Rainha dos céus e da terra, com teu manto sagrado ilumina os teus passos, o povo escolhido de Deus. Com teu manto sagrado ilumina os teus passos, o povo escolhido de Deus. Nossa Mãe Maria, que o povo inteiro elegeu, se entregou, Maria, a pedido do Filho seu. Nossa Mãe Maria, que é farol em toda jornada, me entrego, Maria, e me faz firme em tua seara. Tão calma minha acalenta, me chama, me move, me ergue, me faz importante a todo instante, ó Mãe protetora fiel. Me faz importante a todo instante, ó Mãe protetora fiel. Nossa Mãe Maria, que o povo inteiro elegeu, se entregou, Maria, a pedido do Filho seu. Nossa Mãe Maria, que é farol em toda jornada, me entrego, Maria, e me faz firme em tua seara. E assim, querido Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade. Quando paramos, elevamos o nosso pensamento a Ti, todo o nosso ser
fica envolvido por uma paz tão penetrante. Nos sentimos amados. O teu amor, Jesus, a tua bondade, carinho, é contagiante. Ajuda, Senhor, a todos que buscam a Ti na aflição, aliviando, Senhor, o estado sensorial de cada um. Mostre a todos, Senhor, que o Senhor se importa com a gente e sempre está enviando mensageiros para nos socorrer, nos aconselhar e nos livrar dos perigos que não precisamos passar. Que nós possamos nos unir em prol do nosso próximo, que possamos nos preocupar em nos manter vigilantes para que os nossos dias possam ser bem aproveitados, que possamos, Senhor, valorizar cada segundo com os nossos familiares, com nossos amigos, que possamos nos unir e orarmos uns pelos outros. Querido Jesus, que o Senhor possa abençoar a nossa noite, proteger o nosso espírito, enquanto o nosso corpo estiver em repouso. Querido Jesus, nós te amamos, Senhor, e somos muito gratos a Ti por tudo isso, Senhor, que tem acontecido em nossa vida. Sabemos, Senhor, que é para nos melhorar, para refletirmos sobre tudo, Senhor. Que a Tua paz e o Teu amor esteja e permaneça conosco. Que assim seja.